Amém, irmãos? Amém ou não amém? A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vamos nos colocar de pé, orarmos, agradecendo a Deus mais uma semana que Ele nos concede, mais uma semana de bênção na presença do Senhor. Vamos agradecer e dar início à nossa terceira aula. Hoje a gente vai dar a virada da antropologia para a angelologia. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, ao Teu nome rendemos adoração, louvor, glorificamos-Te por Tua bondade, graça e misericórdia. Estamos aqui porque tem sido bondoso conosco, nos protegido, nos guardado e a cada semana nos conduzido até a Tua casa e nos feito, ó Pai, entender, compreender ainda mais a Tua santa palavra, a qual tem sido responsável pelo nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Isso é motivo para glorificarmos o Teu nome. Nos ajuda a aprender ainda mais nessa noite e assim crescer um pouco mais, avançar neste patamar do conhecimento da revelação do Senhor. Abençoe nossas vidas. A Ti oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo de número 4, página de número 26, a queda da humanidade. Capítulo 4, página 26, a queda da humanidade. Lembrando, estamos aí no nosso estudo da antropologia bíblica, estamos falando sobre o homem, a sua origem, já estudamos inclusive no primeiro capítulo a origem. Na semana passada falamos sobre a imagem e semelhança de Deus impressa no homem, no ato da criação, ou seja, na sua formação original. E também na semana passada nós trabalhamos aqui o assunto da natureza do homem, a sua composição, a sua tricotomia, o homem, espírito, alma e corpo, e a função específica de cada um dos componentes da natureza humana. Pois bem, está posto que o homem foi formado, criado, à imagem, conforme a semelhança, posto no lugar maravilhoso que Deus estabeleceu e preparou para ali colocar a criatura que na própria concepção divina veio a ser a coroa da criação. Porém nós sabemos que aconteceu um cataclisma, uma tragédia de proporções cósmicas, por assim dizer, ali mesmo no jardim do Éden. Estou falando justamente do assunto do nosso capítulo de hoje, que é a queda da humanidade. Perceba que não estou falando a queda do homem, pois quando cai o homem, está caindo o representante legítimo da humanidade. Logo, com ele, a humanidade cai. A queda da humanidade. Vamos lá, página 26. Muitas pessoas têm ideias falsas sobre o trágico acontecimento que envolveu o homem no paraíso. Há quem afirme que jamais houve tal fato, querendo insinuar que a narrativa bíblica sobre a queda não passa de uma lenda. Lamentavelmente, entre esses incrédulos estão incluídos muitos que se dizem religiosos. A Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, conforme João 17:17, nos afirma que a harmonia do paraíso foi transtornada quando o diabo, um antigo querubim que se rebelou contra Deus, foi lançado à terra. Certamente por vingança, resolveu atacar a obra-prima da mão de Deus, o homem. Sabemos que a causa eficiente da queda, para a queda, no entanto, surgiu de uma atitude errônea do casal. A mulher, Eva, ao invés de honrar o acordo firmado com a voz de Deus, resolveu, usando o seu livre-arbítrio, dar ouvidos à voz do inimigo, pecando contra o Senhor. Vamos trazer aqui algumas ideias
equivocadas quanto à queda. O que andam dizendo por aí? Até fazendo chacota, brincadeira com este fato bíblico, este fato que é incontestável, mas muitos tratam-no com zombaria. Vamos ver aqui algumas ideias. Há algumas concepções errôneas quanto à tragédia em apreço. Primeiro, há quem afirme que o pecado do primeiro casal foi ter praticado a união sexual. Podemos afirmar, pela Bíblia, que essa afirmação não tem fundamento nas Escrituras. Para tanto, basta observar que, em Gênesis 2, Deus já planejara a existência do pai e da mãe antes da queda. O que só tem sentido quando se tem a ideia da geração de filhos. Quando se diz, deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, isso antes da queda. Deus já está estabelecendo um projeto de deixar pai e mãe. Então, para a gente pensar em pai e mãe, não tem como pensar em família, em geração de filhos, em não havendo o ato, a união sexual. Então, está posto aqui que antes da queda Deus já havia abençoado o relacionamento íntimo do casal. Ainda mais, o casal foi exortado por Deus a se multiplicar e a encher a terra. Isto antes do pecado, foi ordem de Deus. Multiplicai-vos, enchei a terra. Ora, essa multiplicação, evidentemente, só poderia concretizar-se através da união sexual, mostrando o Senhor que o homem e a mulher seriam unidos em uma só carne. Desse modo, vemos sem maior necessidade de argumentação que o ato sexual nada teve com a queda. Tal ato, pelo contrário, constitui-se numa das maiores expressões do amor de Deus, quando realizado de acordo com a sua vontade, entre marido e mulher, unidos pelos laços do matrimônio. Então, essa primeira ideia equivocada, infelizmente, até no meio cristão, pessoas sérias, homem, mulher de Deus, devoto, pessoa que tem uma vida íntegra, devocional ao Senhor, mas tem esta concepção equivocada sobre o que teria sido a queda. Acredita que o pecado foi ter praticado o ato sexual. Só que está claro, pela Bíblia, que Deus projetou para o casal esta intimidade no relacionamento. E é óbvio, se foi Deus que estabeleceu e ordenou que o casal fizesse, isso não pode ser pecado, porque senão seria o próprio Deus que estaria induzindo ou ordenando a prática do pecado, o que é um absurdo. Não deve sequer que nós aqui percamos tempo levando em consideração esta hipótese, não faz o menor sentido. A segunda hipótese, a segunda ideia equivocada, é a ideia, a história da maçã proibida. Isso apenas comprova a ignorância dos críticos gratuitos da Bíblia. Na Mesopotâmia, região onde se situava o Éden, entre os rios Tigre e Eufrates, sequer existem condições climatológicas para a produção de maçãs. A Bíblia não nos informa. Eu gostaria que você acrescentasse aí, porque houve engoliu aí, na hora da diagramação, a palavra não. A Bíblia não nos informa o tipo de fruto produzido pela árvore da ciência do bem e do mal, que era, na realidade, uma árvore concreta, no meio de milhares que existiam no jardim. Não temos dúvidas de que esses elementos sejam reais, árvore e fruto, mesmo que desconheçamos suas natureza e constituição, mesmo que a gente não tenha a informação de qual seria literalmente o fruto, etc., mas são literais, árvore e fruto. Mas essa conversa aí, a maçã, Deus proibiu de comer maçã. Quem come maçã aqui? Misericórdia, ainda tem coragem de dizer.
Isso é bobeira, né, irmão? Isso é uma bobeira, não tem nada a ver. A invencionice da maçã proibida é apenas uma dentre muitas demonstrações descabidas dos que querem diminuir o valor da palavra de Deus. São aqueles que, em sua arrogância, se consideram doutores, mas sequer dão-se ao trabalho de examinar aquilo que combatem. Apesar dessas agressões infundadas e graciosas contra o livro sagrado, cumpre-se o que foi dito pelo profeta Isaías: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A verdade sobre a queda. Passada aí as concepções, duas pelo menos errôneas, vamos falar aqui agora de forma franca. A verdade bíblica sobre o episódio da queda. De acordo com a Bíblia, Deus pôs o homem no Éden para lavrá-lo e guardá-lo. Essa não era a única finalidade, pois sabemos que a presença do homem na terra tem sentido de adoração e glorificação ao Senhor. O Senhor ordenou ao homem que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, com exceção de uma, a árvore da ciência do bem e do mal, que era, na verdade, um meio de prova, posto por ele, pelo Senhor, para que Adão e Eva exercessem a sua liberdade de modo consciente. Em sua bondade, Deus deu o direito e a liberdade de o homem apropriar-se de todos os frutos do jardim, exceto dos frutos produzidos pela árvore proibida. Mas o homem desprezou a bênção de Deus em cada árvore, em cada fruto, em cada folha, milhares de bênçãos, e resolveu dar ouvidos à voz do diabo. Este enganou a mulher, dando-lhe a entender que poderia desobedecer a Deus sem sofrer as consequências do pecado. Irmãos, esse aqui é um ponto seríssimo. Aqui é a chave do engano. Aqui é a chave do engano do pecado. É nos fazer acreditar, estou pegando como exemplo Eva, mas é a estratégia satânica para a humanidade, é fazer acreditar que ela, o homem, qualquer um de nós, podemos desfrutar do pecado sem sofrer consequência. O problema são as consequências. Agora, quando o pecado nos é apresentado, as consequências nos são omitidas. O diabo não vai lhe apresentar o pecado e lhe apresentar as consequências de ceder ao mesmo. As consequências são omitidas. Agora, quando o pecado é praticado, aquele que estava junto da pessoa tentada, tentando-a, insistindo, lançando na mente as ciladas, suas artimanhas. Quando em pecado, o tentador se afasta e aí a consequência fica com quem pecou. Então, as consequências do pecado, elas são omitidas. A pessoa está diante da possibilidade de pecar, ela só pensa no pecado em si. E no resultado que ele trará para a nossa carne no momento. A satisfação, o prazer carnal, efêmero, fugaz, passageiro do momento. Mas as consequências, cujas são, falando do pecado, são de caráter eterno. Porque quem vive na prática do pecado vai sofrer consequência eterna, que é viver eternamente separado de Deus. Estão falando de condenação. As consequências eternas são omitidas. A pessoa só é apresentada à pessoa, vamos dizer, o prazer momentâneo do pecado. E é isso que Satanás ali, através da serpente, estava fazendo com Eva. Não. O Senhor disse o quê? Vai acontecer o quê? Qual é a consequência? A consequência que o Senhor me disse que acontecerá, lógico, né? Consequência, se eu comer, é que eu vou morrer. E a serpente disse: não vai morrer coisa nenhuma. Excluiu a consequência. Bom, se não tem consequência, então vou aproveitar. Não tem consequência. Quer dizer que eu não vou morrer? Não. Mentira. Não morrerás. Não morrerás. Não tem consequência. Pode aproveitar o pecado à vontade. Não tem consequência.
E isso, infelizmente, irmãos, isso tem sido, até mesmo dentro de ambientes ditos cristãos, evangélicos, tem sido cada vez mais pregado, cada vez menos, sobre o pecado e suas consequências. O movimento da igreja norte-americana, chamado movimento das mega-igrejas, que é um movimento de crescimento gigantesco, as super-igrejas, são igrejas que usam seus líderes, seus mentores, seus gurus, como eles gostam de ser chamados. Eles implementaram, dentro da liturgia de culto, algumas palavras que são proibidas de ser verbalizadas nos altares. Dentre elas destacam-se as palavras pecado, inferno, diabo, condenação. E aí ele argumenta: as pessoas já sofrem tanto no dia a dia, no corre-corre da vida, sofrem na família, sofrem com o patrão, sofrem com não sei mais o que, para vir para a igreja para ouvir uma mensagem que remeta à possibilidade de sofrimento, de punição, de castigo, de juízo. Olha, não vamos falar disso. Uma mentalidade positiva, vamos falar sobre coisas boas, vamos falar sobre bênção, vamos falar sobre vitória. Isso é chamado de movimento pragmático. É uma igreja que está preocupada. O que é o pragmatismo? É a preocupação com o que dá certo e não com o que é certo. Eles têm uma meta, eles têm um objetivo e querem atingi-lo. Não importa se os meios utilizados são certos. Ele quer saber se vai dar certo e se vai atingir a meta. Qual é a meta? Queremos crescer de forma indiscriminada. Queremos ver as nossas igrejas lotadas. Queremos ter uma membresia incalculável. Então o que nós vamos fazer para atingir essa meta? Aí eles vão usar meios. Eles vão usar caminhos que naturalmente vão deixar de lado os princípios bíblicos da palavra de Deus. Isso é o pragmatismo. Isso é um movimento pragmático. Isso tem crescido muito. As igrejas que, olha, aquela igreja tem 2, 3, 4, 5 cultos, mas não prega sobre santificação, não prega sobre regeneração, não prega sobre condenação eterna, possibilidade de ser lançado no lago de fogo e enxofre, não prega. O que é que prega? Só vitória, aí às vezes muda para só bênção, e para não ficar muito repetitivo, só alegria, e vai variando um pouquinho aí dentro dessa margem, né? E aí está lotada, está lotada. Isso é um movimento que está ganhando muito espaço dentro do Brasil também. Por quê? Porque de certa forma, de forma indireta, está estimulando as pessoas a viverem suas vidas sem se preocuparem com consequências. Não tem consequência. Não tem consequência. Pode viver a vida do jeito que você quiser. Se quiser suavizar sua consciência, dê oferta. Depois continue vivendo sua vida. Faça um sacrifício, um voto, alguma coisa assim extraordinária. Continue vivendo sua vida. Então vão omitindo. Isso é estratégia satânica. Esta mensagem é diabólica. Esta mensagem de não morrerás, não tem consequência, não tem problema, que nada, não tem nada a ver. Isto tem origem na antiga serpente. Porque está dizendo que pode se praticar o pecado, pode satisfazer a carne e não se preocupe que a consequência não existe, não virá. Isso é, volto a dizer, uma mensagem de origem satânica. Para que se tenha uma ideia, um episódio clássico, Jesus e Pedro estão lá em Cesareia de Filipe. Jesus faz a pergunta clássica aos discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e há quem diga que tu és João Batista, ou, na dúvida, um dos profetas. Ok, isso é o que dizem os homens. E vocês que são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: disseste bem. Não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tu acabou de ser usado pelo meu Pai. Meu Pai revelou para você quem eu sou. Aí Jesus continua: importa que o Filho do homem, que acabou de ser revelado por Pedro, que quem era Jesus, o Filho de Deus,
importa que ele seja preso, que ele seja humilhado, que ele seja maltratado, que ele seja morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí Pedro pegou o embalo e disse: que isso nunca te aconteça. Que isso nunca te aconteça. Sofrimento, perseguição, humilhação, não aceito isso. Eu determino que isso não acontecerá. Eu profetizo, Jesus, na tua vida está amarrado, não vai acontecer. Receba, Jesus, receba. Jesus, recebo coisa nenhuma. Para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus. Quem não entende as coisas de Deus, diz isso: eu não aceito prova, não aceito luta, não aceito perseguição, eu repreendo, não está amarrado, e não sei o que, não sei o que. E Jesus está dizendo, para trás de mim, você não entende a forma como Deus trabalha, você não entende os caminhos de Deus, para trás de mim, Satanás. Olha que coisa, né? Olha o intervalo de tempo. Meu pai acabou de te usar, agora foi o diabo que acabou de te usar. Parece que Pedro era aquela pessoa de livre acesso, né? Podia vir de cima, podia vir de baixo, mas ali tinha lugar. Ele estava dando lugar para quem quisesse. Tem aquele cidadão, eu gosto de ser usado. Não interessa por quem, mas eu tenho que ser usado. Mas tem muita gente assim, tá? Deus usou ele num culto, ele mesmo coloca esse peso sobre ele. Meu Deus, se Deus não me usar hoje, o que esse povo vai pensar de mim? Deus tem que me usar, Deus tem que me usar. Aí começa aqueles revelamentos. Ó, Deus me mostra que alguém aqui está com uma dívida. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Aí, viu como é que é Deus? Deus purinho, meu irmão. É Deus purinho. Se você quer que a sua dívida seja sanada, no final você deixa aqui R$50 que a gente vai orar por você. Aí, se você tiver fé, é com você. E por aí vai. Esses revelamentos aí, por quê? A pessoa se coloca sobre si esse peso. Deus tem que me usar, Deus tem que me usar. Aí quando Deus não usa, ele usa Deus, ou ele se usa, ou o diabo o usa, enfim. Isso é muito sério. Então o diabo tem usado muita gente. Às vezes o homem tem sido levado pelos seus sentimentos, desejo de agradar a outrem, e às vezes Deus não tem falado. Não tem falado. Porque fica aí pisando em ovos para omitir, para tentar omitir as consequências do pecado, a possibilidade de castigo, de juízo eterno. Irmãos, vamos ser compromissados com a palavra de Deus. Deus disse: no dia que comeres, certamente morrerás. Primeira pregação, está escrito nesse livro aqui, ó, Guerra contra Deus, pastor Bruno Andrade. Primeiro capítulo diz assim, a pregação de Deus. Qual é a mensagem? Deus pregou, no dia que você comer, morrerá. A segunda pregação da história da Bíblia é do diabo. Você pode comer e não vai morrer. Sabem qual mensagem que Eva veio para frente se entregando? Aceitou o segundo apelo. Gostei dessa segunda mensagem aí. Isso aí é melhor. Essa aí é que eu quero, vou aceitar essa. Pois é, essa aí tem consequências eternas. Essa tem consequências eternas. E o homem, aí vou fazer mais o comercial, em guerra contra Deus é sempre assim. Ele não escolhe a mensagem de Deus, ele escolhe a mensagem que agrada a sua carne. Ele não escolhe a mensagem de Deus que o confronta, mas ele escolhe a mensagem satânica que o alegra. O ser humano está sempre em guerra contra Deus. Se quiser aprender mais, né, isso aí já é outra história. Mas vamos voltar para cá. Vamos voltar para os slides aqui. Então, terminando aí esse parágrafo da página 28, resolveu dar ouvidos à voz do diabo. Este enganou a mulher, dando-lhe a entender que poderia desobedecer a Deus sem sofrer as consequências do pecado. Sabemos que Eva foi enganada por sua própria concupiscência. Satanás fez do amargo doce e do doce amargo. E a mulher compartilhou o pecado com seu marido e ambos caíram, perdendo a imagem e semelhança originais do Criador. Antes da queda, o homem possuía uma estrutura físico e espiritual excepcional. Tinha conhecimento profundo de Deus, comunhão direta com o Criador, bênçãos da presença dele no jardim, paz, segurança, alegria, decorrente do relacionamento direto, sem intermediários com o Criador. Conhecimento e bem-estar físico inigualáveis, sem doenças, distúrbios emocionais ou físicos, desconhecimento do medo, conhecimento interno e externo em relação à sua pessoa, conhecimento da realidade social, do trabalho de modo útil e satisfatório. Tudo isso antes da queda. Ele era pleno, foi criado pleno.
Depois vem o processo de involução por conta do pecado, que são justamente as consequências da queda. Após a queda, houve um transtorno total na vida dos primeiros seres criados. Conheceram que estavam nus, dando a entender que antes não se constrangiam nessa condição. Conheceram o medo, perderam a autoridade sobre a criação, conheceram a desarmonia. A mulher sofreu mudanças em sua parte física e emocional, passando a conhecer a dor de forma acentuada para procriar. O homem conheceu a maldição da terra, o trabalho passou a ser penoso e o pior, perdeu a vida eterna, que lhe era assegurada na condição original, e conheceu o aguilhão da morte física e espiritual, que é a separação de Deus. As consequências da queda. Dentre elas, aqui a gente começou destacando: conheceram que estavam nus e sentiram-se envergonhados quando perceberam sua nudez, dando claramente a entender que antes não havia nenhum tipo de constrangimento, de vergonha dessa condição. Há quem creia, particularmente eu faço parte dos tais, que estas vestes que aqui estão se referindo o texto, são vestes espirituais de glória. Não são vestes físicas, são uma vestimenta espiritual. A Bíblia usa muita linguagem alegórica quando fala de vestes, vestes de justiça, a armadura do cristão, vestes espirituais. Então, eu entendo que eles tinham uma vestimenta espiritual que lhes conferia condição, a possibilidade de estar na presença de Deus. É como que o corpo revestido de glória que receberemos quando da glorificação do nosso corpo. No final, no último estágio da santificação. O que é corruptível, eu falo sempre, isso aqui é o texto de Paulo, revestido de incorruptibilidade, o mortal revestido de imortalidade. Então eles tinham esta veste, imortalidade, incorruptibilidade, que perdeu-se com o pecado. E agora, o que é que acontece? Acontece que, isso aqui é muito sério, isso aqui, eles sabiam o horário do culto. Que horas era o culto lá no Éden? Que horas? Que horas era o culto? Tinha dia, hora e local. Todos os dias, na viração do dia, o homem não ia levar louvor e adoração a Deus. Deus vinha buscar. Deus vinha. O homem, não como hoje, que nós é quem nos deslocamos para o local do culto. Vamos ao templo para entregar o culto, para prestar culto. Mas era Deus que vinha receber o culto. Por quê? Porque aquele lugar era santo. Ali era um santuário. Ali era um templo. E ali Deus vinha se manifestar e receber a adoração. Todos os dias, na viração do dia. Eles estavam aptos para comparecer diante de Deus, sem necessidade de intermediários, sem necessidade de sacerdote, sumo sacerdote, sem necessidade. Por quê? Porque estavam íntegros, não havia presença do pecado. Haja vista que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Não havendo pecado, não há separação, então a comunhão, a intimidade é plena e perfeita. Então Deus vinha todos os dias, na viração do dia. O homem, ele é tentado, a mulher e o homem, obviamente, no momento que não é o do culto. O diabo não vem na hora do culto, o diabo vem quando o culto não está acontecendo. Não é na hora que você está na presença, adorando, glorificando. E vem numa outra hora, veio, derrubou, conseguiu fazê-los pecar. As vestes espirituais de glória foram perdidas. E agora, está chegando a hora do culto. O que eu faço? Como é que eu chego diante de Deus se eu perdi as vestes de usar no culto? A gente vai ter que dar um jeito, Eva. O que você sugere? Deus está vindo aí. Eu tenho o plano A, nos esconder. E se der errado, o plano B já está pronto. Vestir folha de figueira para esconder a nossa nudez. Quem sabe Deus nem percebe que a gente perdeu as vestes de glória.
A gente dá o nosso jeitinho de tentar comparecer diante de Deus sem as vestes que Deus preparou para nós, mas com as vestes que nós preparamos para nós, para comparecermos diante de Deus. Isso é autojustiça. Isso é justiça humana. Eu tento resolver o problema do pecado para estar diante de Deus. Bom, primeiro eu tento me esconder. Deus está gritando, é hora do culto. Adão nunca se atrasa. Cadê o Adão? Adão, onde estás? Adão, onde estás? É hora do culto e ele não aparece. Adão está perdido. O pecado fez com que o Adão, que tinha prazer de estar na presença de Deus, agora está se escondendo. Quando não tem mais para onde fugir, não tem mais como se esconder, ele aparece, se justificando e vestindo as folhas de figueira. O Senhor olha para aquelas folhas de figueira, que é a tentativa humana de resolver o problema do pecado. Deus, obviamente que Deus não é enganado, sabe que alguma coisa aconteceu, o pecado agora é uma realidade, antes era apenas uma possibilidade, agora é uma realidade. As vestes de glórias foram perdidas, a imagem e semelhança está deteriorada, o homem está vivendo agora uma dissimulação, a hipocrisia começa a fazer parte do culto. Pegou aí? Tem coisa que desce na hora, né, irmão Ronaldo? Do jeito que vem, vai. A hipocrisia começa a fazer parte do culto. Adão, não é assim que presta culto, com fingimento, com hipocrisia. Tem um problema aí, Adão. Você quer se aproximar de mim, só tem um jeito, a gente precisa resolver esse problema. Só que você não tem como resolver o problema. Eu vou resolver o problema. Eu já preparei para você peles de cordeiro para você vestir. Que cordeiro é esse? Quando esse cordeiro foi morto? Quando a pele dele foi tirada? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você ainda não tinha pecado, mas o cordeiro já havia sido morto. Você ainda não havia falhado, mas a pele já estava preparada. E se você renuncia à pele do cordeiro, se você renuncia a ir ao cordeiro, se você renuncia a se vestir do cordeiro, se você renuncia a ir até ele, pedir ajuda, o socorro dele, e tenta ir do seu jeito, com hipocrisia, dissimulação, o seu culto não presta, eu não aceito. O culto que eu vou aceitar a partir de hoje é o culto de alguém que está vestido com a pele do cordeiro. Então, a partir desse momento, só tem um jeito de cultuar a Deus. Tem que haver derramamento de sangue, tem que haver vestimenta de pele, que cubra. Que já está pronta também, daqui a pouco está aí, ó. Então, isso aqui já está tudo pronto, essas revelações. Aí, hamartiologia, a gente vai falar mais desse mistério. Mas o problema está acontecendo aqui. E como é que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui os slides. Eu vou parar por aqui agora nesse assunto, porque esse negócio aí, ó, o símbolo do iPhone é uma maçã mordida, né? Essa conversa da maçã. Dispensação, eu tinha que ter passado um pouquinho antes, período de tempo em que Deus prova o homem com relação a uma revelação. Então o homem está sendo provado no jardim, na dispensação da inocência, e o homem vai falhar. Vamos aqui ao próximo. Primeiro Adão deixou-nos como herança o pecado e a morte. O último Adão, que é Cristo, nos deu o perdão e a vida eterna. E a gente vai continuar falando sobre essa questão também daqui a pouco no capítulo da redenção. Este paralelo entre o nosso primeiro Adão, o nosso representante primeiro diante de Deus, representante da humanidade, e o último Adão, que é Cristo, que nós podemos ser representados diante de Deus por Cristo, que é o último Adão. O que mais aqui para apresentar? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que doutrina é essa aqui? Mais uma doutrina da hamartiologia, chamada que fala da hereditariedade do pecado, que fala da
a raça que está sendo representada em Adão. Então em Adão todos pecaram, chama-se solidariedade da raça. Isso aí é assunto lá de Ramar Teologia, mas Paulo está tratando deste assunto aqui em Romanos. Todos, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, em Adão todos pecaram. Logo, todos estão destituídos da glória de Deus. Não tem direito à presença, à comunhão, à glória, por conta do pecado de Adão, que é o nosso representante. Deus criou Adão para ser o representante ou cabeça de toda a raça humana. Como cabeça, Adão agiu em nome de toda a humanidade, e as consequências de suas ações afetam naturalmente a todos nós. Ele é o representante. O homem foi criado para progredir ilimitadamente. Se não for de glória em glória, será de ruína em ruína. E Adão acabou escolhendo errado. Escolheu o caminho de a progressão de ruína em ruína, que não é progressão, né? É queda. Ao invés de avançar, está regredindo, o caminho da queda. Vamos aí o texto da queda. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu destaquei ali, né, as 3 etapas. Boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Vamos ver aqui o slide seguinte. Olha o que diz a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nada disso é do Pai, mas do mundo. Notemos no pecado de Eva justamente estes 3 passos da queda. Está lá, boa para se comer, ou seja, atende à necessidade da carne, a concupiscência da carne, o apetite da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejável para dar entendimento. E esse entendimento aqui, nas palavras da serpente, seria um entendimento que igualaria Eva ao próprio Deus. Deus sabe, disse a serpente, que no dia em que dela comeres, terás entendimento e conhecerás como Deus. Então aqui entra a soberba, desejável para dar um entendimento que fosse, ou que lhe facultasse a possibilidade de ser semelhante a Deus. Vejam as etapas, tudo que há no mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ela olha para o fruto, é agradável para comer, agradável aos olhos e também desejável para dar entendimento. São sempre os passos, o tripé usado por Satanás em cada tentação. O que é concupiscência? Está aqui a palavra grega que caracteriza a concupiscência, é iptumia, que significa desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria, isso é concupiscência. Notemos esta mesma artimanha do diabo, olha só, na tentação de Cristo. Primeira etapa da tentação, foram 3. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus estava 40 dias em jejum. A sua carne, o seu corpo físico, naturalmente, pedia comida, pedia alimento. Naturalmente também que comer pão não é pecado, a não ser que a ordem de Deus seja jejuar. Mas aí a carne, o corpo físico de Jesus está pedindo alimento, 40 dias de jejum, e Satanás está propondo a ele: pega essas pedras, transforma em pão e atende à necessidade do teu corpo físico. Segunda tentação: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos,
para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui está a soberba da vida. Satanás o transportou ao pináculo do templo. Jesus no pináculo do templo, lá embaixo os religiosos, os sacerdotes, lá embaixo os levitas, limpando o cordeiro, sacrificando o cordeiro no pátio, o altar do holocausto, estão lá e de repente do pináculo, imagina, pula Jesus e antes de cair no solo e se quebrar todo, os anjos vêm e o seguram, aquela aterrissagem, esse é o cordeiro, esse é Deus, com certeza este aqui é o Filho de Deus. Então, atiçando a vaidade de querer provar por um ato miraculoso, né? Algo assim extraordinário, ostentoso, demonstrar para toda aquela plateia o que ele era capaz de fazer. Então está tocando aí na questão da soberba, da vaidade, de querer mostrar algo. Finalmente mostrou-lhe, pôs-lhe diante dos olhos todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, dá uma olhada aí, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. As 3 etapas. Como é que Jesus venceu as 3 etapas da tentação que sofreu de Satanás? Com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Como é que a mulher perdeu na tentação que ela sofreu do mesmo Satanás? Ela desprezou a palavra. A pergunta foi, como é mesmo que Deus disse? Ainda não tinha inventado a escrita, né, irmãos? Ainda não havia inventado a escrita, então a revelação não é está escrito, é está dito. Como é que Deus disse? Como é que Deus falou? Ele pergunta, como é que Deus falou? Ela se embolou, ele falou, calma aí, espera aí. Meu Deus, cadê meu marido, uma hora dessa? Bom, eu acho que não, calma aí, eu vou te dar uma força. Será que ele disse que não pode comer? Não foi isso não, foi mais ou menos isso, mas não. Se equivocou na revelação da palavra. E eu já tenho dito aqui em outras ocasiões, o nosso conhecimento da palavra determina sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. Se a gente conhece a palavra, isso implica em vida. Se a gente não conhece a palavra, nós somos presa fácil para entrar pelo caminho de morte. E digo-lhe uma coisa, o diabo conhece a palavra. E se ele pega alguém que não a conhece, olha, se Jesus não intervir dando graça, fazendo como fez com Pedro, eu roguei por ti para Satanás. Aí Pedro, não precisava, não precisa não, então vou deixar ele vir. Então, quando Jesus não entra intervindo, porque ele conhece. Então, o conhecimento da palavra, irmão, é a nossa segurança de vida, determina sobre a nossa vida ou sobre a nossa morte. Se a gente conhece, a gente vence a tentação. Se a gente não conhece, é possível que a gente venha ceder à tentação, porque desconhece a revelação da palavra. A estratégia de Satanás é essa. Como é que Deus diz? Como é que está escrito? Como é que é? Então quando a pessoa entra também por esse caminho, de querer conjecturar muito, mas será que isso quer dizer isso mesmo? Será que é bem assim? Eu não sei, talvez não esteja querendo dizer isso. Ele começa a querer dar uma outra interpretação para o texto, de maneira que venha agradar a sua vaidade, seu desejo, sua concupiscência. Não, está escrito assim, mas não é bem assim, era assim lá, hoje aqui não é assim, é assado. Aí começa a querer desvirtuar a palavra, torcer a palavra, ou tentar fazer a palavra enquadrar-se ao seu estilo de vida, ao invés de ele mudar de vida para se enquadrar na palavra. O caminho, a trajetória do pecado e da queda é sempre esse. É o relacionamento com a palavra. Como é que vai a sua comunhão, a sua intimidade, seu posicionamento, a sua vida na palavra? Vai determinar a sua vida ou a sua morte. Jesus venceu, porque ele estava na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. A mulher perdeu, porque foi perguntado, como é que está escrito? Não lembro. Não sei. Eu acho que foi isso mesmo. E quando percebeu, caiu. Por quê? Porque não sabia como é que Deus disse.
Não sabia qual era a revelação literal de Deus. Então vamos tomar seríssimos cuidados em conhecer a palavra de Deus, porque ela é que nos ajudará a vencer o tentador, a tentação, a Satanás. A demonstração de Deus no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não tinha um propósito simplesmente proibitivo. Visava sobretudo testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e também moral. As consequências da queda do homem: primeiro, conhecimento do mal. E esse conhecimento aqui não é um conhecimento meramente teórico, intelectual. É um conhecimento prático, empírico. Ele vai praticar o erro. Ele vai conhecer o erro, o mal, na prática. Por quê? Porque ele vai pecar. Perda da comunhão, perda do lar, que é a expulsão do jardim. Espírito do homem ficou em estado de morte, que é a parte da natureza humana que nos permite ter comunhão com Deus. O homem afastado de Deus, seu espírito está morto, por isso precisa ser vivificado através do processo da regeneração. A perversão da natureza moral. A natureza do homem agora é inclinada apenas para fazer o que é ruim, o que é pecado, o que é mal. Tornou-se escravo do pecado e de Satanás. Perdeu muito de sua inteligência. Tudo isso aqui, consequência do pecado. O homem, quando escolhe pecar, ele entra por esse caminho de queda, esse caminho de pecado sobre pecado. Para encerrar este capítulo, eu mesmo já elaborei as perguntas e as respostas, porque a gente tem falado aqui, para a gente ter uma boa dinamicidade na aula, a gente tem evitado interpelações com questões, até porque não consegue sair no áudio, atrapalha um pouco a qualidade da aula, e quando há alguma dúvida, os irmãos têm feito a pergunta, ou nos intervalos, ou no final da aula, ou via o grupo do WhatsApp, e aqui então a gente dá uma dinâmica, uma celeridade na aula. Porém, tem algumas perguntas que é necessário ser feito. Por isso eu mesmo estou fazendo a pergunta, que eu acredito que possa ser de muitos aqui, e vamos tentar trazer sempre as respostas. Nesse caso aqui a gente vai trazer, mas sempre a gente vai levantar perguntas e as respostas. E a pergunta que é sempre recorrente é: com quem teria se casado Caim? A gente sabe que Adão foi com Eva, e Caim casou com quem? Esta resposta não está explícita, mas implícita no texto sagrado. Então vejamos. O juízo de Deus sobre a mulher. Deus vai dizer à serpente, o juiz é esse. Para o homem, o juiz é esse. Para a terra, o juiz é esse. Para a mulher, o juízo foi o seguinte. Deus disse para a mulher: este é o juízo. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Está falando do parto. Deus está determinando aqui um juízo sobre ela. A tua dor, na hora do parto, eu estou multiplicando. Vai ser uma dor muito maior, multiplicadamente maior, do que a que você já teria sentido em partos anteriores. Obviamente isso implica, estou dizendo que está implícito, não está explícito, mas está implícito. Se nunca tivesse ocorrido partos por parte de Eva, e Deus está dizendo que vai multiplicar a dor, ora, se ela nunca teve parto, se ela nunca teve dor, porque nunca teve parto, e Deus está dizendo que vai multiplicar o nada, quanto que é 1000 vezes nada? 10.000 vezes nada? Nada. Então, para que haja multiplicação da dor, tem que ter havido em algum momento alguma dor. Tem que ter havido em algum momento algum parto. Então ela já teve partos. Ou com pouca dor, ou com quase nenhuma dor, mas teve que ter um mínimo de dor, que depois foi intensificada e multiplicada, porque esse foi o juízo. Bom, quando Caim nasce depois do pecado. Depois do pecado. E quando Caim nasce, a expressão de Eva é a seguinte:
conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, palavras de Eva no momento do nascimento de Caim: alcancei do Senhor um... E o que ela tinha alcançado nos partos anteriores então? Varoas, né? Varoas. Agora alcançou do Senhor um varão. Então agora Caim tem irmãs quando nasce, para poder se relacionar, naturalmente se casar e naturalmente fazer progredir, multiplicar a espécie, o gênero humano. Bom, Agostinho mencionou que para Adão e Eva a morte física não foi totalmente adiada até que respirassem seu último fôlego. Isso é outra questão. Mas a Bíblia diz, né? Deus disse que no dia que comerem certamente morreriam. Comeram e não morreram no mesmo dia. Então Deus mentiu? Como é que fica essa questão? Estou pegando aqui um argumento agostiniano. Ele disse que para Adão e Eva a morte física não foi totalmente adiada até que respirassem seu último fôlego. A morte física começou no momento em que transgrediram. A partir daquele momento, as ruínas da morte, envelhecimento, declínio físico e doenças acompanharam a vida humana. Então, até esse momento, a condição era de imortal. As vestes eram de imortalidade, as vestes de glória, a condição era esta, até este momento. Quando do pecado, começa o processo de morte. Começa a entrada de doenças, enfermidade, envelhecimento. As vestes de glória, a veste de imortalidade é perdida. Então, começa naquele momento se cumprir, ou seja, ali está o início da morte. Ali está o início da morte quando ele peca. Vamos ainda aqui num outro slide. Desde o pecado de Adão, cada bebê nasce em meio a dores de parto. Com as dores do parto e o primeiro choro do infante, o processo da morte é inaugurado. Toda a vida é parte desse processo. A vida marcha inexoravelmente em direção à sepultura. Este é o preço do pecado. Obviamente aqui salvo os que seremos arrebatados. Fora arrebatamento, a vida segue inexoravelmente em direção à morte. Então quem nasce, no momento que nasce, ele começa a morrer. Ele já está em contagem regressiva. Ele já começa no princípio decressivo de vida. Por quê? Porque depois do pecado, o próprio nascimento já é o início da morte. Isso é resultado e consequência do pecado de Adão. Bom, vamos aí para o intervalo rapidinho. Está dando ali 8h35, nós vamos fazer um intervalo rápido, porque na volta eu vou falar um pouco da redenção e quero também já introduzir o assunto da angelologia. Então, 10 minutos rapidinho. Pois bem, vamos lá. Retornando, capítulo 5, que é o último capítulo da primeira parte deste nosso material, ou seja, o encerramento aqui da antropologia bíblica. Acabamos de falar da queda e agora temos diante de nós a promessa de redenção. Atacando o primeiro casal, o inimigo atingiu todas as pessoas que haveriam de nascer. O pecado passou a todos os homens. Entretanto, Deus, o Criador, no seu plano maravilhoso, não deixou escapar nada que fosse necessário ao cumprimento de seus propósitos com relação à humanidade. Ele previu a redenção do homem de maneira sublime, como podemos ver em sua palavra. Deus já houvera elaborado o plano da redenção. Este não foi um arranjo às pressas de última hora. O Senhor não trabalha assim. Tudo o que Ele faz é bem planejado, ordenado e perfeito. Então vamos começar com a redenção prevista. Isso já estava previamente nos projetos de Deus. Não é, tá, irmão? Esse negócio de plano B, isso chega a ser herético. A gente afirmar que Deus foi pego de surpresa com a queda do homem e depois teve que, às pressas, adaptar um plano B para conseguir restaurar o homem. Isso definitivamente não existiu. Deus não é pego de surpresa. Então a redenção já havia sido prevista num tempo muito anterior à queda. O resgate ou a redenção do homem foi prevista em seu plano para a humanidade. Diz a palavra de Deus: mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Em outras palavras, na eternidade, um verdadeiro mistério oculto em Deus que tudo criou. Previu Deus, ainda que a revelação desse mistério seria efetuada através da Igreja de Cristo, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a redenção, portanto, já estava prevista. No Éden, nós temos a redenção prometida. Agora vai ser a promessa. Já havia sido prevista na eternidade passada. No Éden, a promessa. No último diálogo, no último contato que Deus teve diretamente com o homem, logo após a queda, o Senhor prometeu que da semente da mulher levantaria alguém que haveria de ferir a cabeça do diabo, proporcionando a redenção da humanidade. Deus não se atrasa, não deixa para mais tarde. No próprio Éden, palco da desgraça da humanidade, Ele prometeu a redenção do homem. Ali diante do casal em pecado, Deus providenciou túnicas de peles com que o vestiu, cobrindo-lhe a nudez, a vergonha, para que o homem pudesse estar diante do Senhor. Um animal foi morto e seu sangue derramado. Aquele animal, um cordeiro provavelmente, foi morto para que o pecado do homem fosse coberto. Uma tipificação, era uma tipificação de Cristo, que haveria de ser morto pelos pecados de todos os homens. É claro que antes da morte literal de Cristo, os pecados eram cobertos. Em Cristo, eles vão ser retirados. Por quê? Porque Cristo vai levar sobre si os nossos pecados. Antes, porém, eram cobertos. Era um paliativo, ou uma expressão paliativo não, estava acontecendo ali uma tipificação. Estava apontando para Cristo. Já estava pavimentando a estrada que levaria ao sacrifício perfeito. Então, eram os sacrifícios substitutivos, que é um tipo de Cristo que haveria de vir, como nós sabemos bem que veio. Então, ali mesmo no jardim, já houve este sacrifício de um animal, sangue derramado, couro, pele arrancada. Para quê? Para possibilitar os homens estarem vestidos diante de Deus. Essa vestimenta, voltar a falar mais um pouquinho dela, quando a gente fala que o homem aparecia diante de Deus sem a vestimenta, isso fala também de aparecer diante de Deus limpo. Desnudo é sem máscara. Está desnudo é estar sem nada que cubra, que esconda. Então era um culto puro, não tinha nada a esconder, não tinha máscaras. A partir de então, volta a bater nessa tecla. Começam as máscaras, começam a tentar esconder algumas coisas para poder vir e prestar ao Senhor culto. E só Cristo é que, quando da sua morte, retira tudo isso que nós tentamos esconder de Deus. Por quê? Porque o pecado é vexatório para nós. A nossa fraqueza, a nossa falha, ela nos provoca, pelo menos deve ser assim, repulsa. Provoca aquele sentimento de derrota, de fraqueza, de fracasso, de fragilidade. E a gente às vezes mas a gente vai tentando se mostrar forte, de pé, e o pecado está ali para mostrar que não é bem assim, que a gente é fraco. Então fica essa situação difícil, até que Cristo, Ele vem e tira, arranca esse peso, leva o pecado, e nos permite então estar na presença de Deus, sem as máscaras, sem as hipocrisias, confiados no seu sangue, confiados no seu sacrifício. Eu acredito que este ano, eu ainda não li este texto que eu vou ler agora, pega a sua Bíblia, para essa turma aqui. Eu lembro que eu já li em outras turmas, eu acho que aqui ainda não, mas se li, tem um pouco de paciência para a gente interpretar de novo. É a primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1.
a partir do versículo 5. Já falei sobre esse assunto aqui. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Veja o que diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A chave para entender este texto é a gente entender o que esta palavra luz está representando. É uma palavra figurada, luz. Deus é luz, andar na luz. A gente tentar interpretar, à luz do contexto, o que é que esta palavra luz está representando aqui. O equívoco é que na maioria das vezes interpretamos a expressão luz dentro desse texto como santidade. Se andarmos em santidade, se andarmos sem pecado. Às vezes a gente interpreta assim, na luz é andar em pureza, andar em santidade, andar em ausência de pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, aí sim temos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de quê? Mas se está andando na luz e andar sem pecado, vai purificar de que pecado? Se andar na luz significa andar sem pecado, o sangue dele nos purifica de que pecado? E além disso, o versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, se a gente fala que não tem pecado, se andar na luz significa andar sem pecado, e eu digo que eu estou andando na luz porque eu não tenho pecado, ao versículo 8 diz assim: se você diz que não tem pecado, você está enganando a si mesmo. É mentira, a palavra de Deus não está em você. O versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo, é a ele, ao Senhor, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, primeiro, estou enganando a mim mesmo. Segundo, estou chamando Deus de mentiroso. Se eu digo que não tenho pecado, engano a mim mesmo e chamo Deus de mentiroso. Então andar na luz não pode ser andar sem pecado, porque se eu digo que eu estou andando na luz, estou andando sem pecado, eu estou me enganando e chamando Deus de mentiroso. Andar na luz então significa o quê? Dentro do contexto, está trabalhando ali a dualidade ali desse trabalho aqui, que é sempre luz, trevas, verdade, mentira. Verdade, mentira. Andar na luz é andar na verdade. Andar nas trevas é andar em mentira. E sabe o que é andar em trevas aqui? É andar dizendo que não tem pecado. Parece que a pessoa está em luz, porque ela te diz que não tem pecado. Mas aí a Bíblia diz: quem anda dizendo que não tem pecado está em treva. Agora, quem anda confessando o seu pecado, ele está na luz, e o sangue de Jesus é poderoso para purificar do pecado. O problema é que a gente escolhe o qual? O caminho da hipocrisia. Não tenho pecado. Não tenho pecado. Irmão, hoje faz exatamente 28 dias, 7 horas, 42 minutos e 5 segundos que eu não peco. Isso é mentira. Pior do que contar mentira para vocês é eu estar chamando Deus de mentiroso. Agora, se eu falo, eu sou pecador, o sangue de Jesus tem eficácia para me purificar do meu pecado. Então, quem anda na luz é aquele que anda confessando o seu pecado, não o escondendo.
Quem anda na luz é aquele que anda reconhecendo a sua fraqueza, não fingindo que é forte. A promessa da redenção é para aqueles que chegam a Cristo dizendo: eu sou miserável e eu não consigo resolver o meu problema com folha de figueira, eu preciso do teu sangue. Quem quer viver sob autojustificação, sobre esta capa, irmão, e dá um trabalho fingir que é santo, viu? Meu irmão, é esse que é o fardo pesado que Jesus quer tirar. O fardo pesado que oprime da religião. Você tem que ser santo, você tem que ser. É claro, irmão, eu não estou aqui abrindo salvo-conduto para viver em pecado. Eu só estou tratando as coisas claras, jogando a hipocrisia de lado. Precisamos ser santo, mas não conseguimos sozinho. Precisamos de Cristo. É assim que funciona essa equação. Sem Cristo, sem o socorro de Cristo, sem a ajuda, sem o seu sangue, sem o seu Espírito, conversa fiada que alguém é santo, ninguém. E aí é que está, quando ele começa a achar que é sem Cristo, Cristo já saiu, ele já está entrando no caminho das trevas. E aí tem muita gente se passando por santo e Deus está dizendo, está em trevas. E o outro que ele está dizendo, ali, tadinho daquele pecador ali, ali, coitado dele, coitado dele. Aí Deus diz, ele está na luz, porque toda vez ele confessa, deixa, ele abandona. Ele é verdadeiro, ele é sincero. Então, a redenção passa pela confissão, passa pela transparência, passa pela verdade. Deus é luz, ele é verdade. Não há nele trevas, não há mentira. Se andarmos na luz, na verdade, temos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica, se andarmos na verdade. Então, irmão, fica a dica, né? Diga não à hipocrisia, diga sim ao sangue de Jesus. A redenção realizada. A Bíblia diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A redenção do homem não chegou atrasada nem adiantada, mas na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, ou seja, no Kairos. Quando Jesus veio ao mundo nascido de mulher e de uma virgem da Galileia, Deus enviou o seu Filho ao mundo para aqui, onde a queda ocorreu, fosse efetivada a redenção do homem. Passaram-se milênios desde que o Criador prometera a redenção da raça humana. Através da semente da mulher parecia não haver mais esperança para o homem quando, na plenitude dos tempos, Deus desencadeou o seu plano maravilhoso da redenção, previsto antes da fundação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então vamos agora ao momento culminante, o ponto alto da redenção. Depois de pregar a salvação de Deus, enviada por seu intermédio, Jesus entregou-se como o Cordeiro de Deus, para derramar o seu sangue em propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Era o momento culminante do plano da redenção, pregado na cruz, contrariando a expectativa de todos, principalmente a do diabo. Jesus exclamou, está consumado. Tudo o que antes fora escrito, previsto, tipificado, como sombra dos bens futuros, se cumpriu. Ali naquela tarde sombria, no alto do Gólgota, o sol se escureceu. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E naquele momento de dimensão cósmica e de consequências eternas para o universo e para o homem, Jesus efetuou a eterna redenção. A redenção de Cristo não foi apenas para o homem individualmente. Foi a redenção da raça humana, da família. Ao tentar a mulher, o adversário fez surgir a perdição da humanidade. Mas através da mulher, numa ironia divina, o Senhor fez nascer o Salvador do mundo. Na cruz, quando o Senhor Jesus deu o brado de vitória, a redenção do homem foi consumada. Na ressurreição, vencendo a morte e todos os poderes do mal, o Senhor não deixou dúvidas quanto ao seu plano redentor e expiatório para todos aqueles que nele creem. Já já a gente vai responder essas duas perguntas, mas eu tenho uma outra aqui para nós pensarmos rapidinho, antes da gente entrar em angelologia. Jesus morreu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo.
Então o véu que fazia a separação do lugar santo dos santos, lugar esse que era privado, onde o sumo sacerdote, única e exclusivamente ele, uma vez ao ano, poderia entrar para fazer expiação pelos nossos pecados, os pecados do povo judeu, né? Aspergindo sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. Mas Jesus morreu, o véu se rasgou, o caminho está aberto, e agora que o caminho está aberto, e a gente pode entrar no Santo dos Santos, vamos pensar no Santo dos Santos literal de Jerusalém, do templo, no dia da morte de Jesus. O que é que se podia ver quando atravessava aquele véu rasgado? O que é que poderia se contemplar? O que é que tinha atrás daquele véu? O que é que estava atrás daquela cortina espessa, de difícil possibilidade de se rasgar, o tecido grosso? O que é que tinha atrás daquele véu? Quem sabe dizer? Tinha nada. Os babilônicos já tinham levado a arca da aliança há 500 anos atrás, 600 anos atrás, aliás. O caminho se abriu para onde? Para nada. Tem mais nada ali não. Vocês me olham com a cara que eu fico assustado. Você acha que tinha alguma coisa ali? Não tinha não. Isso é mais uma das hipocrisias da religião. Não tinha nada mais ali não. Mais uma vez um ano o sumo sacerdote ia lá e fingia que tinha alguma coisa. A morte de Jesus colocou por terra aquele fingimento. Não veio abrir caminho para ninguém para Santo dos Santos não, porque ninguém vai lá que não tem nada mais lá. Acabou aquilo lá. Aquilo ali era símbolo. O verdadeiro está lá no Calvário morto. Eu vou fazer o que lá? Eu vou ser o templo a partir de agora. O que eu quero com o Santo dos Santos? Que está vazio, que é símbolo da religião caída, que Jesus profetizou que seria derrubado, que não sobraria pedra sobre pedra, mas vai ser reedificado sim para o anticristo entrar e profanar. Acabou aquela religião mentirosa, fingida, fajuta. A igreja não é aquilo lá, a igreja é o do Calvário, é do Gólgota, é Cristo. O rasgar do véu não é abrir o caminho para eu entrar, é mostrar para mim, olha aí, não tem nada ali, ó. Sua salvação está aqui em cima do Calvário, ó. Sei que você não vai engolir muito bem isso daí não, mas pensa bem sobre isso. Eu vou entrar para fazer o que no Santo do Santo, meu irmão? Dorme com essa aí, tá? Dorme com essa aí. O caminho está aberto. Eu sei, você gosta do Samuel Mariano, é a música, irmão, mas a nossa teologia não é a inode aí que está na moda, é a Bíblia. Não tinha nada ali não. Procure na Bíblia algum lugar dizendo o caminho se abriu para lá, para o Santo dos Santos lá. Se abriu para o céu, irmão. Não é para a religião judaica. Então agora eu vou ser sumo sacerdote daquela antiga aliança? Agora eu vou oferecer sacrifício lá? Eu vou recrucificar. Aliás, leia a carta aos Hebreus. O sacrifício de Cristo é superior a todos os sacrifícios que eram tipificados ali pelos sacerdotes levitas. A carta aos Hebreus é escrita justamente para ensinar os hebreus que não tem mais sentido aquele sacrifício. E diga-se de passagem, o texto mais difícil de interpretação da carta aos Hebreus, que é quando fala que aqueles que provaram do sangue, que provaram do Espírito, que provaram da graça e voltaram para trás, isso não tem nada a ver com desviado, irmão. A carta está sendo escrita para hebreus que aceitaram a Cristo e agora estão voltando para o sacrifício do holocausto, voltando lá para o santo, do santo, e papai, ppp, e deixou Cristo. E você ainda quer entrar no santo do santo? Opa, fica com Cristo. Vou te dar um hashtag, fica a dica. O cenário mais triste da história da humanidade é sem dúvida a história do capítulo 3 do livro do Gênesis. Pois é o dia em que a humanidade rompe com Deus e coloca absolutamente tudo a perder a partir de si mesma. Essa passagem bíblica é muitíssimo importante, pois é nesse mesmo capítulo que se constrói e se estrutura o pensamento teológico da fé cristã com relação à salvação da humanidade em Cristo Jesus. Redenção
que significa também resgate, libertação, livramento proporcionado por Cristo ao oferecer-se para morrer em nosso lugar. Com a sua morte vicária, livrou-nos das consequências eternas do pecado original. E a pergunta, está aí, né, aqui antes da fundação, eternidade passada, criação, queda, todo mundo aqui, e através de Cristo, redenção. Então, encerrando aqui essa parte, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ontem eu estava dando um estudo Coqueiral de Itaparica sobre a paciência de Deus. Deus é tardio em irar-se, mas se ira, tá? E tem gente que consegue esticar essa corda da longanimidade de Deus até o limite de Deus se irar com ele. Então, a paciência de Deus, foi tendo paciência, mas depois que ele envia Cristo, quem rejeita a Cristo, não tem paciência não, aí é juízo mesmo. Quem está trocando Cristo e voltando para trás, aí o negócio é muito sério. Vamos introduzir aí o assunto de angelologia. Eu não estou vendo bem o relógio ali não, são acho que 9h15, então a gente tem 15 minutos para a gente começar a falar de angelologia. Eu vou fazer só a introdução mesmo, porque dentro desse assunto da antropologia, eu falei um pouco aqui da queda e da redenção. Esses dois assuntos, daqui a mais 2 semanas para frente, 3 semanas, a gente vai esmiuçar quando formos estudar esse material. A martiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação. Então a gente vai entrar mais fundo, tá? A gente falou um pouquinho aqui do ponto de vista da humanidade, do homem, mas aqui a gente vai falar das doutrinas, as implicações, a natureza do pecado, suas consequências, etc, etc. Então a gente vai chegar lá. Vamos falar agora de angelologia. Aliás, perdoe, né? Ficou faltando responder essas 2 questões aqui atrás, né? Qual o significado da palavra redenção? Resgate. Que mais? Não entendi não, mas é isso aí. 2. Em que momento foi projetado o plano de redenção da humanidade? Em que momento foi projetado, planejado, previsto o plano de redenção da humanidade? Isso. Escreve aí isso aí. Escreve assim na prova que você vai ver. Foi quando, gente? Na eternidade passada. Na eternidade passada. Foi previsto na eternidade passada. Pois bem, vamos lá agora então falar de angelologia. Do grego angelos, mensageiro, enviado, logia, estudo, tratado. Em suma, angelologia é a parte da teologia sistemática que se dedica à doutrina dos seres angélicos, incluindo-se nessa doutrina não somente o estudo da origem, função, classificação, caráter dos anjos eleitos, mas também a gênese, ou seja, a origem e o destino final dos que se rebelaram contra a ordem estabelecida pelo Todo-Poderoso. Referimos-nos, é claro, ao diabo e seus anjos. Há teólogos, porém, que preferem estudar ambos os grupos em 2 partes distintas. Neste caso, Satanás e seus anjos são acomodados na parte que recebe o nome de demonologia, isto é, estudo dos demônios. Contudo, em nosso estudo sobre os anjos, seguiremos a primeira linha de interpretação, ou seja, analisando o que a Bíblia diz sobre Satanás e os demônios dentro da angelologia. Dedicaremos o último capítulo desta apostila a abordarmos exclusivamente este assunto. Diante do estudo sobre os anjos, convém lembrar que a Bíblia é a fonte que nos dá conhecimento sobre essa importante doutrina. Isso aqui precisa ficar claro, irmão. A Bíblia,
é a fonte. Já tive problemas aí, dando estudo de angelologia, e a Bíblia fala uma coisa, e o cidadão está contando a experiência dele que foi outra, e quer que eu acredite na experiência dele ao invés de na Bíblia. Não, mas a Bíblia diz assim, mas comigo eu vi o anjo, foi assim, foi assim, foi assim. Ah, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, tá bom? Maravilha. Mas você não deu uma olhadinha no pé desse anjo, não? Se não era pé de porco? Esse anjo seu aí está meio esquisito, rapaz. Não é como está na Bíblia? Ei, tem cada uma. Igual aqueles pregador que está pregando, ninguém dá um aleluia, um glória a Deus, aí começa a descessão de anjo, né? Começa anjo no ventilador, anjo voando para lá e para cá, anjo passeando no meio da igreja. Aí já vem o Miguel, vem o Gabriel, vem todo mundo para o culto, para ver se acontece alguma coisa. O Miguel abandona Israel e vem passear com a espada na igreja, e no corinho de fogo comendo, e o pandeiro apanhando. Aí o negócio funciona. Aí funciona. A palavra que é bom nada. Então, irmão, a gente vai estudar o que a Bíblia diz sobre os anjos. Se você teve a experiência lá, viu, ouviu, eu escutei no rádio não sei quem, eu vi num programa de televisão, Isto É Sobrenatural, lá dos Estados Unidos, que não sei quem falou. Bíblia, a gente vai estudar o que a Bíblia diz sobre os anjos. O que passar disso é especulação, é achismo, e aqui a gente não vai tratar sobre isso. Angelologia é doutrina, não é achismo, não é eu acredito assim, eu penso, eu imagino. Cada um pode ficar com a sua imaginação livre, mas para se formar uma doutrina, a gente precisa de base escriturística. Então, para nós, é a Bíblia. Já deixo de antemão, porque quando fala em angelologia, cada pergunta o nome do anjo. Eu não sei, irmão, a Bíblia não diz. E esses anjos 7 que tem as taças, qual o nome deles? Qual o tamanho do anjo? Porque eu vi um que tinha não sei quantos metros, o outro tinha não sei o que, o outro não sei o que lá. Anjo tem asa, tem não sei o que. Enfim. O negócio é sério. O anjo é sempre um negócio angelical. Ok. O Antigo Testamento menciona os anjos 108 vezes, enquanto o Novo Testamento fala 165 vezes sobre eles. A doutrina da Bíblia sobre esse assunto é bem clara. Deus, o grande Criador, que a todos dá a vida e a respiração, criou na terra algumas formas distintas de vida, isto é, a vida vegetal, a vida animal e incluindo a vida humana. Criou também os anjos com vida eterna para habitarem nos céus. Estamos falando aqui criação original. Todos os crentes sempre acreditaram na existência dos anjos. No tempo dos primeiros cristãos, na era apostólica, os anjos eram personagens bem conhecidos e algo muito natural, pois apareciam com frequência. Mas como os saduceus dos dias de Jesus não acreditavam na realidade dos anjos, também em nossos dias muitos não creem que eles sejam uma realidade. Os espíritas ensinam que os anjos são apenas um grau de perfeição que as almas dos homens poderão alcançar através de supostas reencarnações. Enquanto isso, há outros que dão muita ênfase aos anjos, preocupando-se com visões, ou pior, rendendo culto a estes seres criados. Tem igreja aí com nome de anjo, igreja com nome de anjo. Tem uma igreja aqui, em Minas, que tem, eu acho que é lá, que tem o tal do puleiro dos anjos. Puleiro dos anjos. Eles ficam tudo empoleirado lá, igual nome de igreja. Você tem coragem de falar que você é membro do puleiro dos anjos? Imagina você vindo visitar aqui, eu te apresentando. Está conosco aqui um irmão lá do... Como é que é? Como é que é isso aqui? Eu não... Tá aí, cadê o irmão de Minas? Eu nem ia falar isso não, Puleiro dos anjos, irmão. O anjo da não sei o que, o anjo do não sei o que, e vai inventando o nome de... Eu acho que passou até um aqui.
Passou um aqui. Eu estou falando tanto deles, ele está me rodeando aqui. Mas os extremos são perigosos, irmão. Os extremos. A gente está falando, é claro, aqui, usando um pouco aqui, um pouco de brincadeira, um pouquinho, mas na verdade os extremos. A gente não está com isso dizendo que os anjos não existem, não é isso. A gente precisa entender qual é a função deles. Se você o coloca fora da função para o qual eles foram criados, aí não, irmão. Começa a dizer que anjo está fazendo isso, aquilo. Tem gente atribuindo a anjo prerrogativa que é de Cristo. O anjo que salva, o anjo que liberta. Mas não foi para isso que Cristo morreu? E agora é o anjo que está fazendo o que Cristo morreu para fazer? É o anjo que dá a vitória. Ok, se ele vai entregar a que foi outorgada por Deus, temos passagens que diz, mas alguém está orando para o anjo, pedindo ao anjo que lhe dê vitória. Orando como se o anjo tivesse a prerrogativa de deliberar a revelia de Deus. Se assim o fizer, isso é rebeldia. Isso é anjo caído. Ele não pode deliberar uma bênção, uma vitória. Então eu estou falando dessas coisas. O exemplo, a Bíblia deixa claro que Miguel é o anjo protetor de Israel. Protege a nação de Israel. Se ele lá em Israel protegendo, já está essa situação que está. Imagina ele deixar lá para vir passear aqui no Alecrim. O negócio lá está meio tenso, eu vou dar uma passeada no meio da igreja lá. Porque o negócio está pesado demais lá. Quando ele voltar para lá, está um buraco de uma bomba atômica lá. Aí Deus, rapaz, você foi aonde? Eu fui passear lá no meio da igreja. Irmão, não existe isso. Miguel vim passear no meio da igreja. O anjo, Jesus está passeando para lá e para cá, passeando, irmão. É esses extremos que eu estou falando, que a gente começa a atribuir aquilo que a Bíblia não atribui, aquilo que a Bíblia não fala que é prerrogativa desse ou daquele. Aí é antibíblico. Além de extra-bíblico, é antibíblico, porque contradiz a Bíblia, portanto, está trilhando o caminho da heresia. Infelizmente, volto a dizer, há outros que dão ênfase aos anjos, preocupando-se com visões, ou pior, rendendo culto a esses seres criados. Tudo isso nos faz ver o valor do conhecimento a respeito do ensino bíblico sobre os anjos. Este importante assunto, como já dissemos, estudaremos em duas partes distintas. Primeiramente, meditaremos sobre os anjos de Deus, a missão deles, tanto nos céus como na terra. Na segunda parte, estudaremos a rebelião de Lúcifer, o ex-querubim ungido, que agora não é mais Lúcifer, sua rebelião contra Deus, e com ele, junto com os anjos que o acompanharam, foram expulsos do céu. Veremos também como Satanás, assistido por incontáveis demônios, se apresenta como o adversário capital de Deus e de toda a humanidade, e como, no final, será derrotado e lançado na perdição eterna. Comecemos então por estudar, semana que vem, origem, natureza, caráter dos anjos, também conhecidos como espíritos ministradores. Vamos responder essas duas questões aqui. Qual o nome da matéria que se dedica a estudar exclusivamente sobre Satanás e seus anjos, anjos caídos, demônios? Qual o nome? Demonologia. Demonologia. Está aí no segundo parágrafo. No segundo parágrafo da página 36. Agora esta resposta não está aí não. A gente vai construí-la agora. Que nome se dá à excessiva ênfase aos anjos, que leva até mesmo à adoração dos mesmos? Adoração de anjos chama-se angelolatria. Latria significa, do latim, ou latreia, adorar, venerar. Então, adoração aos anjos, veneração aos anjos, isto é, angelolatria. Semana que vem, então, irmãos, a gente vai
está estudando aqui a origem, a natureza, o caráter dos anjos, que é o capítulo 1, e o capítulo 2, que é a missão dos anjos. Aí na outra quarta-feira, a gente volta para encerrar falando sobre as diferentes categorias. Então a gente vai tratar da hierarquia, e o capítulo 4 falaremos de Satanás e os demônios, e finalmente a conclusão deste nosso quinto livro. E o tempo está passando e a gente está rompendo, está vencendo, e Deus tem nos ajudado. Graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Peço a oração dos irmãos por mais um fim de semana aí de compromissos abençoados na obra de Deus, e naturalmente também a viagem da próxima semana. Que tudo corra bem e que a vontade de Deus, obviamente, se estabeleça. Esse é o nosso desejo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta noite de bênçãos, de aprendizado, de derramamento de graça. Ó Deus, sentimos a tua presença e Cristo foi glorificado em nosso meio. Podemos aqui falar e nos alegrar um pouco mais sobre tudo aquilo que o teu amado Filho realizou por nós. A morte vicária no Calvário, cumprindo o plano da redenção. O poder e a eficácia do sangue vertido, nos redimindo e nos resgatando dos nossos pecados. E a entrada livre ao Santo dos Santos verdadeiro, que é o celestial, a presença do nosso Pai eterno, que foi aberto através do sangue vertido na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Pai. Nos ajuda a vivermos a vida de Cristo e glorificarmos-te a cada dia com a nossa vida. Abençoe a cada um de nós, leve-nos em paz aos nossos lares, guardados e protegidos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e que também aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.